Porque a Assembleia Legislativa vai ter comando novo depois de mais de 3 décadas. João Vitor Rocha chegando ao vivo com as apurações. Oi, João Vitor, boa noite. Quais são as principais mudanças na Alesp, então? Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que acompanham aqui a Jovem Pan nesta sexta-feira. Pois é, Lívia, teremos mudanças importantes no comando da Alesp, Assembleia Legislativa, a partir do dia 15 de março, na próxima semana, quando será mudada a legislatura, quando os novos parlamentares que foram eleitos ano passado vão assumir os seus mandatos. A principal mudança é em relação à presidência da Alesp. O PSDB, ele comanda o Legislativo aqui de São Paulo há quase 3 décadas, há quase 30 anos. O atual presidente é o Carlão Pignatari, tucano. O nome que deve ser eleito já é praticamente um consenso com todos os parlamentares que eu venho conversando sobre esse assunto ao longo dos últimos dias. É André do Prado, do PL. É considerado uma pessoa próxima de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. A expectativa é que André do Prado tenha cerca de 70 votos ou até um pouquinho mais dos 94 parlamentares. Então, com uma grande ampla maioria, o PL é a maior bancada da Alesp. São 19 parlamentares, 19 deputados estaduais eleitos. Inclusive, André do Prado vai ter o apoio do PT, Lívia, do Partido dos Trabalhadores, que tem a segunda maior bancada, que elegeu 18 parlamentares. Nessa costura, nesse acordo, o PT ofereceu os votos para eleger André do Prado e, por sua vez, vai ficar com a primeira secretaria, que é considerada a prefeitura, por assim dizer, da Alesp. Eu conversei mais cedo com a deputada Letícia Aguiar, do Progressistas, que vai ser da base do governo de Tarcísio Gomes de Freitas, é uma apoiadora de André do Prado, e ela me disse que o deputado tem um perfil agregador. Vamos ouvi-la. Entendo que o deputado André do Prado é uma boa escolha para ser o presidente aí desses próximos 2 anos, haja vista pela experiência que ele já tem como deputado, né, e também é um deputado que se relaciona muito bem dentro da Assembleia Legislativa, com todas as siglas ali. Lívia, em relação a essa discussão sobre qual será a relação de Tarcísio Gomes de Freitas com o Legislativo aqui de São Paulo, a expectativa com os parlamentares que eu venho conversando, tanto da oposição quanto da base, é que Tarcísio tenha também ampla maioria, uma folga considerável para a sua base. São cerca de 60 parlamentares dos 94 estarão na base do governo de Tarcísio Gomes de Freitas. Eu conversei ao longo dos últimos dias com alguns parlamentares que serão oposição. Eles me falaram o seguinte, que o nome de Gilberto Kassab, a figura de Gilberto Kassab, será muito importante para o governo de Tarcísio Gomes de Freitas nessa relação. Ele, Gilberto Kassab, que já foi prefeito aqui da capital e vai ser o responsável por fazer essa costura entre o governo estadual e o Legislativo de São Paulo. Um outro ponto que me alertaram parlamentares da oposição é que é importante saber qual será a gestão de Tarcísio, qual será a postura de Tarcísio. Se a postura atual que ele mantém de diálogo, centralizado, com muita conversa, ou se ele vai, abre aspas, para o que me falaram, para o lado do bolsonarismo raiz mais extremista. Eu conversei mais cedo também com o deputado do PSOL, o Carlos Gianazzi, e ele disse que acredita que a gestão de Tarcísio Gomes de Freitas será uma continuidade da gestão do PSDB aqui no estado de São Paulo, quem sabe até pior. Vamos ouvir o que falou o deputado do PSOL. Porém, as práticas do PSDB, na minha opinião, e de muitas pessoas, elas continuam vigorando agora dentro do novo governo, do Tarcísio, que inclusive fez alianças já com os tucanos aqui em São Paulo, tanto na Assembleia Legislativa como também em nível mais gerais, né? E já colocando em prática, dando continuidade e de uma forma mais acelerada às políticas perversas do tucanato aqui, como, por exemplo, as privatizações, né? Uma das primeiras medidas do governo do Tarcísio é tentar privatizar a Sabesp. E a gente falando de Sabesp, a gente sabe, né, Lívia, que esse é um assunto prioritário, primordial para Tarcísio Gomes de Freitas. Ele, durante a candidatura, falou que tinha intenção de privatizar a Sabesp. Eu conversei também com alguns parlamentares que serão da base de Tarcísio e todos foram unânimes. Eles não têm 100% de certeza se vão apoiar essa proposta do governador. Eles acreditam que vai haver uma pressão popular muito forte sobre esse tema e será preciso uma costura muito grande do governo estadual
com o Legislativo se Tarcísio, de fato, for levar para frente essa proposta de aprovar a privatização da Sabesp. Eu quero destacar, para finalizar, Lívia, outros 2 pontos. Eu conversei com parlamentares da oposição e também do governo. E os 2 lados foram unânimes em me alertar 2 situações importantes. Primeiro, eles querem limpar a imagem da Sabesp. Não desejam, não querem que fique essa imagem como ficou na legislatura passada, de muitas brigas, muitas confusões, xingamentos. Tivemos até casos de assédio, culminou, inclusive, desses problemas com a cassação de Arthur Duval. Eles querem limpar essa imagem, não querem que o Conselho de Ética fique tão visível nessa nova legislatura. E outro ponto que me alertaram foi em relação às pautas de costumes. Os 2 lados, tanto a oposição quanto o governo, acreditam que as pautas de costumes vão manter o diálogo em um alto nível, vão manter o diálogo esquentado, quente, bastante quente, no plenário da Alesp. Porém, eles não acreditam que vão, de fato, legislar, que vão criar leis, que vão criar projetos sobre esses assuntos, muito porque André do Prado, futuro presidente, não é muito voltado para essas pautas de costumes, mas vai continuar sendo uma discussão bem acalorada em relação a essas pautas de costumes no plenário da Alesp, viu, Lívia? Vamos acompanhar de perto, então, como sempre. Perdão, João Vitor, obrigada pelas informações, um bom trabalho para você. Qualquer novidade é só nos acionar. Deixa eu falar agora com os nossos analistas e eu quero puxar por você, Roberto Mota, a respeito dessa comparação que o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, fez em relação às gestões anteriores do PSDB, falando de governo do Estado. Para ele, a gestão de Tarcísio de Freitas, até mesmo por essa defesa de pautas ligadas a privatizações, vai ser muito parecida com pautas que tivemos em governos passados tucanos. Concorda com ele? Olha, Lívia, não, absolutamente não. Está começando um novo mandato na Alesp, né? O novo presidente será André do Prado, que é do PL, próximo de Valdemar Costa Neto. O relacionamento entre Tarcísio e Alesp é uma peça fundamental do governo do Tarcísio, isso é óbvio. É claro que Tarcísio vai manter a postura que ele sempre teve. Era a postura que ele tinha como ministro, que ele manteve durante a campanha eleitoral, que ele está mantendo agora. Uma postura de equilíbrio, de sobriedade, de diálogo, sem abrir mão das suas convicções. É evidente que um governo do Tarcísio não vai ser a continuação do governo do PSDB. É engraçado a gente ouvir essas críticas de um deputado do PSOL, né? Que já começou mal, já começou atacando privatizações. É um ataque ideológico. As privatizações são uma das melhores ferramentas para possibilitar investimentos que são necessários. A gente acabou de falar isso há pouco tempo aqui, né? E o PSOL está na base de apoio do governo federal, cujas principais plataformas significam retrocesso. Para Kobayashi, falando ainda dessa questão de privatizações, a privatização ou desestatização da Sabesp é um dos principais projetos de Tarcísio de Freitas, que está aberto a desistir. Recentemente ele chegou a dizer que caso nesses estudos que estão sendo realizados, que foram iniciados na semana passada para ver a viabilização dessa proposta de privatização, caso esses estudos apontem para aumento na tarifa para o consumidor, ele disse que vai ser o primeiro a abrir mão desse projeto. Sabe-se que na Alesp já há um movimento contra essa privatização e o próprio João Vitor Rocha trouxe a informação para a gente, né, que até parlamentares da base têm alguns, claro, nem todos, têm uma certa resistência em relação a essa pauta. Agora, falando a respeito dessa possibilidade muito forte de André do Prado, do PL, ocupar a presidência a partir do dia 15 de março, e teve até uma participação do PT para a formalização desse acordo, quanto tem do dedo de Gilberto Kassab, secretário de governo, nessas articulações, hein? Tem muito. O Gilberto Kassab é o grande articulador político do Tarcísio, né? É ele quem contribui politicamente para trazer nomes importantes de vínculos políticos com a Alesp, no próprio secretariado, há muito das indicações do próprio Kassab. E o mais interessante de tudo é que o Kassab é base do governo paulista e é base do governo petista lá no governo federal.
Mas isso não é uma crítica. Aliás, o bom relacionamento político é um atributo que se deve esperar de um bom político. Ele precisa ter ambiente, precisa ter acesso, precisa ter relacionamento. Mas em relação à privatização ou não da Sabesp, o que o governador Tarcísio dizia na campanha política é que ele não faria nada, não daria um passo, se não fosse amparado em estudos técnicos. Até agora, ele tem cumprido com esta premissa de suas decisões. E os estudos, até o momento, têm apontado pela privatização da Sabesp. São estudos que apontam que a privatização, além de tornar mais tecnológico os trabalhos da Sabesp, mais desenvolvimento, né, que é próprio da iniciativa privada, isso geraria, inclusive, uma diminuição das tarifas. É claro que há críticas, há contrapontos, há pessoas que duvidam dessa diminuição da tarifa, mas eu acho que é sim plausível acreditar nisso. Por quê? Porque quanto mais desenvolvimento tecnológico, quanto mais modernidade nos serviços prestados pela Sabesp, mais haverá efetividade. E efetividade é fazer mais gastando menos. E se gasta menos, por óbvio, há também uma tarifa menor. Isso seria o melhor dos mundos, né? Melhor serviço com preços mais baratos para o cidadão, para o consumidor. Mas a gente tem que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Isso ainda vai gerar muita discussão, há muito interesse envolvido de todos os lados. A gente vai acompanhar de perto isso.